Oi, eu sou a Marcela. Eu sou o Lucas e a gente está aqui com o professor Renato. Tu trabalha em quê? Qual a tua idade? Eu trabalho com educação física no Colégio Cristo Ubra Redentor e na Sojipa. A minha idade é 32 anos. Professor, desde jovem tu já queria ser professor? Não, eu desde pequeno, quando eu era pequeno eu queria ser atleta de vôlei. Atleta? E depois que foi passando os anos eu fui vendo que não era tão simples assim, eu acabei indo para a área de professor para continuar nessa paixão que eu tenho que é pelo vôlei. Então, de certa forma, foi meio cedido. Foi, mas foi mais por influência do meu pai, que era professor de educação física. Ah, entendi. E aí o teu plano ele sempre foi ser professor de educação física quando tu viu que tu queria ir para essa área de esportes? Sim, para eu não sair da área do vôlei, o mais perto era ser professor de educação física. Entendi. E quando tu começou a exercer tua profissão, ela era como tu imaginava? Tipo, tu chegava lá, só jogar bola, assim, uma profissão divertida, ou é mais, como é que eu posso dizer? Teórica? Mais pegado, assim, é mais puxado do que tu imaginava? No início, quando eu era ainda jovem, né, adolescente, criança, eu achava que da educação física era da esporte. Depois que entra na faculdade, a gente vê que a área da educação física ela é muito ampla, né, onde a gente pode trabalhar tanto com esporte, com bola ou sem bola, a gente pode trabalhar com atividades físicas ao ar livre ou em ambientes fechados, pode trabalhar em estúdio, pode trabalhar em academia, com atividades personalizadas. Então, a nossa área, eu acabei percebendo no curso de educação física que a área da educação física ela é muito maior daquilo que eu pensava quando eu era criança, ainda adolescente. Ela abrange muito mais coisas do que tu imaginava. Legal. E qual que tu acha que é a maior vantagem de ser professor de educação física e treinador na Sojipa? Maior vantagem, sim. A maior vantagem é formar pessoas, né? Seja a partir do esporte na Sojipa ou a partir de aulas de educação física, mas é ensinar uma nova maneira de aprender por meio do movimento, né? Então não é o ensinar só a parte teórica, mas sim a parte prática, mas sem deixar de desenvolver a criança ou adolescente. E qual que tu acha que é a maior desvantagem, se tiver uma desvantagem? Tem desvantagens, mas eu não vejo desvantagem no trabalhar com público, com trabalhar com criança, no trabalhar com desenvolvimento. Assim, eu vejo que as dificuldades elas existem para todas as profissões, seja ela qual for, né? E isso não é uma desvantagem porque todas têm. Agora, se as outras profissões não tivessem dificuldades, isso seria uma desvantagem, né? Mas tem dificuldades e a gente tem que superar elas, a gente tem que estudar, tem que se atualizar, entender a situação naquele momento, entender o local que tu está trabalhando para conseguir superar essas adversidades que existem. E, Sor, tu já pensou, tipo, alguma vez já teve alguma desvantagem, assim, que tu falou que tu superou, né? Mas antes de tu superar, tu já pensou em desistir disso? Já pensei em desistir, principalmente pela questão da má valorização da área, né? Eu pensei em desistir da educação física depois de formado, depois de já estar trabalhando, porque a gente trabalhava muito, eu, Renato, né, trabalhava muito e o meu salário era muito pouco pro que a gente tinha que ter de necessário somente, né? Sem nada de extras, assim, eu já não estava conseguindo mais sobreviver. Então, tive mais oportunidades, ganhei outras oportunidades que me fizeram continuar na educação física. E tu já se sentiu, perante os outros professores de qualquer outra matéria, matemática, química, física, tu já se sentiu descredibilizado por ser professor de educação física? Pelos professores em si, eu vou falar que eles têm quase que a mesma visão, por mais que eles já sejam professores, alguns deles, não são todos, né?
principalmente aqueles que não têm o costume de fazer atividade física, eles pensam, assim como os alunos, que a educação física é só jogar bola, né? Então, por conta disso, acham que é muito fácil dar uma aula de educação física, é só chegar e entregar a bola e isso é educação física. Em alguns momentos eu já tive conversas com professores que acham isso, e outros eu tenho certeza que também pensam isso, né? Mas isso é natural, assim como eu penso coisas de outras áreas que na verdade não são, que eu sei que são muito mais complexas do que aquilo que eu penso, porque eu não vivo aquela área. Ô, Sor, e se tu fosse gordinho ou acima do peso, tu acha que os teus alunos, eles veriam tudo da mesma forma? Esse é um estereótipo que é colocado, né? É até uma pergunta que a gente, como brincadeira, faz entre nós colegas, de tu contratar, se tu fosse um aluno, tu contratar um personal, se tu contrataria um personal X ou um Y, sendo X sobrepeso e o Y um atlético. E na verdade é um estereótipo que se coloca porque o que importa na verdade é o conhecimento, né? A gente não sabe o porquê que aquela pessoa é daquela maneira, né? Se for acima do peso ou abaixo do peso, tu não sabe os porquês, mas o que interessa na verdade é o conhecimento que aquela pessoa tem, aquele profissional tem para transmitir, né? E a gente fala que no curso de Educação Física o mais importante é o saber passar o conhecimento que tu tem e ensinar. Assim como é importante também tu saber demonstrar, mas não é primordial. É o primordial o conhecimento que tu tem. Sora, é que na minha última escola, que eu vim pra cá esse ano, tinha um professor de educação física que era acima do peso. E daí tanto os alunos quanto os pais de alunos falavam, inclusive o meu próprio pai, meio que zoavam o meu professor, falando, como é que pode ser professor de educação física, olha o tamanho dele, sabe? Então, é um negócio que eu vejo que é muito forte. E também, uma professora mulher de educação física também, se ela é meio gordinha ou coisa assim, já ouvi falarem, como é que ela pode ser professora de educação física sendo que ela já é gordinha? Mas é como eu falei pra vocês, isso são estereótipos, né, que são... Os estereótipos, eu falo que são rótulos que colocam apenas por observação. Né? Então, tu não conviveu com a pessoa, tu não teve aula com a pessoa, mas tu cria um rótulo daquela pessoa, né? Cria um estereótipo. E isso é muito chato, né? A gente tem que quebrar esse pré-conceito que existe, né? Então, como eu falei antes, não importa o perfil morfológico, vamos dizer assim, da pessoa, e sim o conhecimento que ela tem para transmitir e a maneira como ela transmite o conhecimento. Entendi. Já aconteceu contigo ou com algum colega de trabalho de ouvir que tá muito gordo para ser professor de educação física? Tu já ouviu isso? Já ouvi. Já ouvi sim. Tá, e o que tu diria para uma pessoa que ouviu isso? Uma pessoa que falou isso? Não, que ouviu. Uma pessoa que ouviu que ela tem que desistir de ser professora de educação física porque ela é acima do peso e ela não tem um corpo ideal para isso. O que eu diria para esse profissional? Eu diria que isso é um preconceito que foi criado por aquela pessoa, né? Que realmente o que ela deve valorizar, o que ela deve importar, o quanto ela estudou, ela se preparou, ela se qualificou para isso, mas que também o perfil dela vai dizer muito sobre ela, né? Ou seja, eu daria conselho de que pouco importa isso que eles falam, mas ao mesmo tempo daria um puxão de orelha para se cuidar um pouquinho mais do seu perfil, né? Da sua saúde, que não quer dizer que a pessoa que é magra é saudável, mas que a gente sabe que a pessoa que está acima do peso tende a ser menos saudável, né? Mas que essa pessoa comece a se cuidar um pouquinho mais, não para mudar o perfil, mas para que tenha mais saúde. Obrigada, De senhor. nada, gente. Valeu.